eu gostaria agora de conversar com você sobre esta doutrina gloriosa, a certeza da salvação. E vamos pensar em 3 fundamentos desta verdade bendita que emana das Escrituras Sagradas. A primeira verdade, ou o primeiro fundamento, é a eleição divina. Veja você que se Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, os decretos de Deus são eternos. Os decretos de Deus são vitoriosos. Deus não pode planejar algo e decretar algo e este algo frustrar-se. Porque aí Deus não seria absolutamente soberano em seus decretos e em suas ações. O que Deus faz de maneira perfeita, completa e cabal. A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, por meio da santificação do Espírito e a fé na verdade. O apóstolo Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. De tal forma que a eleição divina aconteceu na eternidade. E a salvação se historifica no tempo, quando Deus chama você para a salvação e chama de maneira eficaz. A eleição divina não aconteceu porque Deus partiu para um plano B em virtude do plano A ter fracassado. Não, absolutamente não. Na verdade, Deus planejou a sua salvação desde toda a eternidade. Isso é um fato absolutamente claro nas Sagradas Escrituras. Está aí a garantia, a certeza de que você pode ter a vida eterna. O segundo pilar da certeza da salvação não é apenas a eleição divina, mas é a expiação feita por Cristo na cruz do Calvário. Ora, se Jesus morreu por você, então, consequentemente, você não precisa morrer. Ele morreu substitutivamente. Ele morreu vicariamente. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou completamente a sua dívida. A Bíblia diz que Cristo, indo à cruz, ele cancelou a nossa dívida, a encravou na cruz e deu um brado na cruz do Calvário. Está consumado, está pago. Agora já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, então a Bíblia diz que você está justificado. Você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus. No tribunal de Deus não há mais nenhuma sentença contra você. Há um segundo pilar desta gloriosa doutrina que quero partilhar com você. Vimos que o primeiro pilar é a eleição divina. O segundo pilar desta doutrina é a expiação de Cristo Jesus na cruz, em nosso favor, em nosso lugar. Quando Cristo foi à cruz, ele não foi apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele foi para efetivamente nos substituir. A Bíblia diz que Cristo recebeu o nome de Jesus porque ele viria para salvar o seu povo de seus pecados. A Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja. E a Bíblia diz que Cristo deu a sua vida pelos seus escolhidos, por aqueles a quem o Pai lhe havia dado. De tal forma que a morte de Cristo, ela é substitutiva, é o que nós chamamos de morte expiatória. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, para quitar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida, para cancelar os nossos pecados e para nos justificar diante de Deus. Este é um ato legal, forense, judicial, que aconteceu no tribunal de Deus.
Na verdade, quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, o anulou e o encravou na cruz e deu um brado dizendo: está consumado, está pago. Isso significa que diante do tribunal de Deus, você que crê no Senhor Jesus, não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Não há mais condenação contra você. Você que creu no Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Não há possibilidade de você perder a salvação se você creu em Jesus, porque aí você recebeu a vida eterna. Você recebeu a remissão dos seus pecados. Você está justificado. Você foi transferido do status de réu, de filho da ira, para o filho do amor. Agora você é filho de Deus, herdeiro de Deus, ovelha de Cristo, habitação do Espírito Santo de Deus. Agora você é a menina dos olhos de Deus, a herança de Deus, a delícia de Deus. Agora o seu nome está escrito no livro da vida. Você agora está nas mãos de Jesus. E Jesus disse, a Bíblia diz, das mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar você. É impossível que você seja, então, filho de Deus de manhã e filho do diabo à noite. Que você esteja indo para o céu de manhã e indo para o inferno à noite. Não há essa possibilidade de você estar nessa corda bamba de insegurança. Deus lhe garante a vida eterna pela eleição na eternidade e pela obra de Cristo em seu favor na cruz do Calvário. É bem verdade que você pode até ter dúvida da sua garantia de salvação. A garantia da salvação não passa nem mesmo pelo seu sentimento. Vamos imaginar que você creu no Senhor Jesus. E por uma questão de orientação doutrinária, você não tem essa certeza. Mas o fato de você não sentir essa certeza não anula o fato de você ter a salvação garantida. Porque a certeza da salvação não passa pelos sentimentos do seu coração, mas passa pela obra de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo em seu favor. Por outro lado, é possível que uma pessoa tenha uma falsa certeza e, na verdade, não seja salvo. No Sermão do Monte, Jesus Cristo disse que muitos no dia final vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres em Teu nome? Porventura não expelimos demônios em Teu nome? Porventura não profetizamos em Teu nome? E Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Ou seja, a garantia da salvação não é tanto pela questão do sentimento, mas é por questão da obra que Cristo fez e se você verdadeiramente creu no Senhor Jesus. Se você creu no Senhor Jesus, quem lhe dá esta garantia é o próprio Deus. Agora, se você está confiado nos seus sentimentos, nas suas obras, nos seus méritos, mas não entregou efetivamente a sua vida para Cristo, esta segurança não tem valor, é uma falsa segurança. Nós precisamos estar fundamentados, firmados naquele que é o fundamento, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que verdade bendita é esta? A possibilidade de você ter a segurança, a certeza da vida eterna. Talvez você questione assim: pastor, mas essa doutrina é perigosa. Porque se eu acho que eu posso ter a vida eterna, eu vou relaxar, eu vou viver uma vida sem zelo, sem fervor, sem cuidado. Talvez outras pessoas possam fazer a seguinte objeção: bom, mas eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que frequentou a igreja, foi membro da igreja 20 anos, 30 anos, e depois ele abandonou a igreja e morreu no pecado.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu vejo fatos assim, como o caso de Judas Iscariotes, que foi apóstolo de Jesus e pereceu, eu não ponho em dúvida a doutrina, eu ponho em dúvida a experiência da pessoa. A Bíblia diz em 1 João 2,19, eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. A certeza da salvação passa pela perseverança. A Bíblia diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que é salvo, persevera. Quem não é salvo pode até entrar para a igreja, ser membro da igreja, pode até participar das atividades da igreja, ou até exercer um cargo de liderança na igreja. Mas esse não vai perseverar, porque na verdade ele não está ligado a Cristo, ele não entregou-se verdadeiramente a Cristo, ele não recebeu a plenitude da obra de Deus no seu coração. Por isso, eu quero falar para você sobre o terceiro fundamento dessa certeza. E o terceiro fundamento dessa certeza é o selo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem são selados com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é um sinal de quê? De propriedade. Você, no momento que crê em Jesus, se torna propriedade exclusiva de Deus. Segundo, o selo fala de inviolabilidade. Quando se recebe o selo, significa que esta propriedade é inviolável. Quando você crê em Jesus, ninguém mais pode violar esta obra de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus é dado a você como selo e como penhor, ou seja, como entrada de uma obra que Deus já começou e que vai concluí-la até o dia final. Qual é a bênção de você ter essa certeza? É o descanso. Você não fica perturbado. Você não fica dependendo dos seus sentimentos e das suas emoções. Você então dá glória a Deus pela obra tão perfeita e bonita e gloriosa e segura que Ele realizou na sua vida. Longe disso, de estimular você a viver uma vida de santidade, de consagração, isso levará você aos pés do Salvador, isso levará você a glorificar a Deus por tão grande salvação que Ele lhe deu. Se você creu no Senhor Jesus, então desfrute desta alegria, desfrute desta certeza. Agora, se você ainda não se entregou a Jesus, esta palavra também é para você. Porque você pode receber agora, de graça, esta salvação, colocando a sua confiança em Jesus, colocando a sua fé no Filho de Deus. E nesse momento, então, você pode receber o perdão dos seus pecados, você pode receber o dom da vida eterna, você pode ter a garantia de que o Espírito Santo selará você para o dia da redenção, você pode ter a certeza de que seu nome estará escrito no livro da vida. Eu quero orar com você. E eu gostaria de orar por duas razões. Primeiro, se você não entregou o seu coração para Jesus ainda, agora é o momento de você fazer isso. E se você já entregou o seu coração para Jesus, já tem a vida eterna, viva uma vida digna desta gloriosa vocação, deste bendito Evangelho. Aí onde você está, ore comigo neste momento. Deus amado, eu quero te dar graças pela obra bendita da salvação, pela garantia que tu nos dás, de que tu começaste uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço agora que tu inundes o coração daqueles que nos veem e nos escutam neste momento, com a tua palavra. E se porventura alguém que está nos assistindo ainda não experimentou essa transformação bendita e gloriosa da salvação em Cristo, que nesta hora este coração se renda a Jesus. Aqueles que já te conhecem, Senhor, deles a alegria da vida eterna, deles a alegria da salvação, deles a confirmação e a segurança desta salvação eterna, para que possam viver na tua presença com alegria, com gratidão, exaltando e glorificando o teu nome. Muito obrigado por tão grande salvação que nos deste. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.